Olá, amigos inscritos e membros do canal X-Spook Rascassombrades. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Seu Spook, tá animadinho hoje? Segunda-feira é sempre legal porque a gente tem o Respondendo aos Inscritos com dúvidas referentes aos vídeos publicados no canal. E ainda sem a janela anti-ruído. Logo, logo vem. Algum dia aparece, vai aparecer, vai aparecer a janela. Estamos no aguardo faz um tempinho, eu espero que venha logo, porque tem alguns experimentos que eu quero testar, não é mesmo? Tem algumas coisas aqui que interessantes que eu quero fazer. Vamos ver se dá. O quartinho aqui parece ser legal para poder brincar. O quarto é um pouquinho grande, acho que dá para brincar, fazer um ziriguidum aqui dentro. Vamos ver. Mas hoje, respondendo os inscritos, trazendo respostas às perguntas vindas por onde? Pelos vídeos publicados no canal. Muito bem, vamos lá. Separei algumas coisas interessantes. Vamos ver se a gente tem aqui como tratar essas respostas. Tem um cara chamado Psyu Rodrigo! Psyu Rodrigo! Psyu Rodrigo! Você era objetivo. Eu sempre fui muito interessado em clarividência, mas não sei por onde começar. Eu tenho 14 aninhos somente. Pô, você tem 14 anos interessado em clarividência? Quando eu tinha 14 anos, eu queria ter o boneco do Comandos em Ação, cara. Quando eu tinha 14 anos, eu queria ter a coleção do He-Man, eu queria brincar, eu queria me divertir. Sabe qual foi o meu primeiro boneco do Comandos em Ação? Eu tive uma coleção de bonecos do Comandos em Ação, eu acho que eu tive, putz, sem brincadeira, eu acho que eu tive uns 300 a 400 bonecos. Meu primeiro boneco foi o Zartan. Aí você tinha o Zandar e a Zarana, que eram irmãos ex, né? Foi. Eram os bonecos que mudavam de cor com o sol. Putz, como eu adorava aqueles bonecos, cara. Os mercenários do Cobra. Juro, é muito bom, cara. Comandos em Ação foi uma época muito legal. As lojas estavam trazendo os bonecos dos Estados Unidos. E lá custava era $1 o boneco, ou 50 cents de dólar o boneco. E naquela época o dólar tava quase 1 para 1, né? Eu acho que tinha só pequena diferença, mas praticamente 1 para 1. E era demais, cara, demais, assim, os bonecos eram lindos, gostava bastante. Epa, virou aqui. E saudades, boa época, não tinha boleto pra pagar. Bom, e hoje vem do vídeo A Pequena Sensitiva, que foi um vídeo muito interessante que a gente colocou aqui, de um casal de amigos da Dani, tá? O Caio e a Milene, ou Milena, acho que é Milena o nome dela, tá? O Caio era amigo da Dani, ainda é amigo, tal, mas eles trabalhavam juntos na época. E eu achei vários pontos em comum com a casa que eu moro, pois meu pai sente muitas dores na lombar. Sempre que eu entro num apartamento eu sinto que é um ambiente pesado. Sempre que entra em casa, meus irmãos ficam extremamente agressivos. E no meu quarto eu sinto que tem alguém me observando na porta, extremamente agressivo, todo dia, não sei. E vejo você segurado na porta. Você me dá algumas dicas para me aprofundar em meus estudos e o que eu posso fazer? Claro, assista o canal Spook Houses, Casas Assombradas, e você vai ter todo o conhecimento necessário para poder diferenciar o que é uma espiritualidade saudável do que é uma espiritualidade hoje advinda de achismos, de fanatismos, de ignorância. Eu sempre falo para as pessoas que é o seguinte, a primeira vez que eu me deparei com a espiritualidade como uma instrução foi quando eu fui a um centro espírita kardecista. Porque até então, eu nasci em 1975, significava que a internet não era um meio ainda claro aqui no Brasil, né? Então a gente não tinha acesso a nada de informação como vocês têm hoje. Na época nós tínhamos que correr atrás de livros, uma educação indo a livrarias. E obviamente muitas editoras ganharam muito dinheiro na época. Hoje eu acho que muitas editoras ainda estão rebolando um pouquinho, porque por mais que as pessoas gostem de ler, as pessoas preferem pegar os PDF pirata do que comprar livros. Eu adoro comprar livros, eu odeio PDFs.
Embora, obviamente, seja mais fácil você ter acesso, puta, quando chega um livro aqui, eu levo, passeio pelo livro, com o livro pela casa, sabe? Porque é engrandecedor você ter aquele conhecimento ali sobre a sua mesa, algo que foi antigo e que participou de escolas filosóficas e discussões sobre a existência do eu, coisas desse tipo que eu adoro, acho muito legal. O conselho que eu dou para as pessoas é, cara, de novo, é o que eu sempre falo, bata na porta das instituições que você quer aprender. Você quer aprender sobre Rosa Cruz, existe a Rosa Cruz Juvenil, que você vai até a Rosa Cruz e fala, eu gostaria de conhecer a Ordem Rosa Cruz. E você vai aprender sobre muita coisa legal, sobre o eu, sobre o universo, sobre egiptologia. Os caras, eles têm um conhecimento muito bom para aqueles que estão começando na espiritualidade, ok? É uma escolinha muito legal. Agora, de novo, clarividência, somente duas religiões elas têm a habilidade e conhecimento suficiente para ensinar as pessoas, que é o budismo e o hinduísmo. Mais nenhuma religião ou doutrina passa uma informação tão assertiva quanto o budismo tibetano, principalmente o Vajrayana e as suas representações pelas suas famílias, Nempa, Gelupa, Kajupa e Sakya, que tem ensinamentos sobre isso, principalmente a literatura, ou seja, muitos grandes mestres tulcos, lamas, eles trazem esse conhecimento, essas percepções da clarividência, ver através de algo de uma maneira clara, por isso chama clarividência. Eu lembro que eu peguei um livro de um guru indiano que era do século III, e ele já falava isso, ele separava o que era vidência de clarividência, tá? Hindu. E na Índia é sensacional, porque você aprende pranayamas que ajudam a desenvolver a clarividência, você aprende de técnicas muito interessantes para você poder abrir e se conectar aos pontos específicos da clarividência, que são diversos, não é um ou dois ou três, são vários pontos, e como você consegue ter uma clarividência assertiva que seja realmente comprovada e não baseada em achismos. Esse é o mais legal, tá? Então, assim, o que eu falo para as pessoas é saia da internet e vá para o mundo. É sério, a internet torna-se uma grande escola de armadilhas. Muita gente prostituindo ensinamentos, comercializando coisas que não são deles, e aí as pessoas adquirem síndromes e doenças graças às suas práticas e não tem ninguém para amparar. Isso é o pior, ninguém ampara as pessoas quando elas ficam doentes. O que eu já tratei de pessoas doentes por causa dessas síndromes que essas técnicas causam é impressionante, tá? E as pessoas surtam mesmo, surtam. Nós tivemos pessoas que até hoje não conseguem ali colocar o pezinho no chão. Tem um estrago causado residual por causa dessas técnicas. Não sei como o cara fez meleca, mas consegue. Francisco Wagner, você deságua em mim, eu no oceano. Não, não é esse Wagner. Olá, tudo bem? As pessoas que morrem em casos extremos, como por exemplo numa extrema unção, porque é extremo, não, como o Titanicus, os espíritos são recolhidos automaticamente, não é com L, é com U. Mas tudo bem. Omar Xerife. Ou eles ficam no mar, passando por todo o processo esperando ser recolhidos. Não existem espíritos no mar, Francisco. Você não vai ver ali, né, o Nemo e do lado tem um cara. Oi! Né, imagina que louco, você vai fazer um tibum, aparece um cara do lado assim. Ia ser legal, cara, sabe? Nado sincronizado. Imagina se durante um nado sincronizado o juiz é clarividente. Aí tá lá as minas fazendo uau, e aparece uma terceira atrás, assim, né? Puta, ia ser bom. Aí o nado sincronizado ia ser mais bem-humorado, a gente ia poder se divertir, né? Já pensou? Aparece uma figura atrás fazendo, né? Não. Sabe por quê? O Francisco Wagner. É muito simples. Quando nós morrermos, nossa consciência ela vai para dois lugares, como a gente já conversou.
Ou ela vai ficar aqui vagando, ou ela vai para um processo de reencarnação. Coisas que os espíritas não contam, não é mesmo? Mas, dentro desse processo natural da vida, quando nós ficamos aqui, a nossa consciência quer respostas. Ela vai buscar respostas aonde tem nossa família, aonde tem nosso trabalho, aonde tem onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo, nossa vida e fizeram parte da gente. Então, obviamente, se você trabalhou 50 anos para uma empresa e você morre, a sua consciência, a grande parte, está atrelada àquela empresa, porque é algo que tornou-se metódico na sua vida. Sabe? E é muito engraçado porque, por exemplo, eu trabalhei numa empresa durante, 2, 3 anos da minha vida de uma maneira tão intensa, ou seja, eu fiquei ali trabalhando 16, 17 horas por dia, num frenesi tão absurdo que quando eu me desliguei, ou seja, acabei saindo mesmo, mas eu já estava cansado, já queria ir embora, já não queria ficar mais na empresa. Então, quando eu saí da empresa, eu fiquei um ano acordando cedo pra caramba com aquele negócio tipo, né? O que eu faço? Porque a sua mente fica num frenesi ainda, você fica naquela adrenalina do trabalho, você fica ainda com aquela energia. Então a sua mente cria um processo metódico, então você automaticamente você fica atrelado àquilo que fez parte da sua vida. O Titanic, você não vai ter espíritos no mar. Cada espírito ali, ou realmente foi resgatado, dependendo do apego que cada um tinha, ou cada um deles foi direcionado para a consciência naquelas pessoas que eles queriam ter amparo. As pessoas que ficaram em terra, a matéria que eles deixaram em terra, eles vão procurar respostas em igrejas, onde a fé deles está alicerçada, tá? Então, assim, cada consciência seguia um direcionamento, mas eu te garanto, não tem espíritos na água, não tem, ok? Assim como também não tem Marte, assim como também não tem na Lua, assim como também não tem Júpiter, não tem Plutão, tá? Que são planetas que não têm vida. Então, não tem como, tá bom? O cara morreu aqui, não vai. Ah, acho que eu vou dar um pulinho em Plutão, vou dar um rolê. Vou dar uma volta. Acho que eu vou pra Lua. Tô a fim de dar uma sentada lá na cratera e ficar olhando o planeta Terra de lá. Não, isso não vai acontecer nunca. Até porque os obsessores que aqui ficam, as pessoas que ficam apegadas à matéria, elas vão para a matéria palpável, que está ligado ao seu eu principal. Então é o carro, a mulher, o homem que eram casados, não é? A família, filhos, casa, vícios, respostas à sua existência. E não tipo, ó, vou dar um rolê, acho que eu vou botar uma capa de super-homem e vou sair por aí voando. Ia ser louco se fosse assim, eu juro. Eu também acharia legal, cara. Mas não é, tá? Principalmente porque as consciências vão deixando de existir, elas vão esvairindo. Então a gente torna-se, claramente, os obsessores, né, que aqui ficam, tornam-se representações com menos, não existe, né? Mas eu ia falar menos capacidade de interpretação das coisas. Então, por exemplo, você que é um baita de um professor escolar, é um doutor, né, o doutor não médico, mas doutor que fez doutorado em alguma coisa, ou seja, você tem uma capacidade intelectual elevada, você morre. A sua capacidade intelectual, ela vai esvairindo quando você morre. Por quê? Porque você não vai ter mais as percepções que você tinha quando você estava vivo. Elas vão esvairindo. Até porque você não tem mais o seu cérebro que te dá todas as respostas cognitivas perfeitas. Você não vai ter todas as percepções e as consciências que nós temos. Você vai ser uma espécie de uma consciência limitada a meras emoções e poucas lembranças do que realmente aconteceu com você. Tá? Então vai esvairindo a sua consciência, que seria o seu mais importante, seria a coisa mais importante que você tem depois da sua morte, né? Vamos lá.
14, sorrisinho, RC4B. 14, sorrisinho, RC4B. Deve ser primo do R2D2, sei lá. Esse cara eu já não respondi antes? Eu acho que eu já respondi esse cara aqui antes. Já respondi antes. Mas beleza, é o primo do R2D2. Vamos lá, ele fez outra pergunta. Eu já tinha respondido ele no respondendo nos scripts passado, mas vamos lá de novo. Olá, Rodrigo Costa, saudações! Eu sou o Renan, de novo! R2D2, o primo. Assisti a um vídeo de uma doutora em física que reage a um jovem místico falando de ciência e religião. A resposta da doutora foi que existe unicamente ciência e pseudociências, essas quais boas partes estão relacionadas com espiritualidade. Ó o motoqueiro passando. Espiritismo diz ciência, ainda que muitos discordem disso. O senhor diz que trabalha com ciência. Eu não disse que eu trabalho com ciência. Ao contrário, eu trabalho com espiritualidade. Eu não lembro de ter falado que eu trabalho com ciência. Não, eu trabalho com espiritualidade. Acredito em ti, mas qual é a linha tênue entre a espiritualidade e a ciência? Pelo visto eu desrespeito, né? Porque se essa doutora ela é incapaz de entender o que é espiritualidade ou respeitar a espiritualidade, ela não merecia estar como doutora. Já que ela não entendeu como pesquisadora, ela deveria respeitar o que o outro acredita. Bom, isso eu estou ouvindo da sua boca, não vi entrevista. Sei bem que nenhuma anula a outra, mas segundo a explicação da doutora, o senhor trabalha com pseudociência. Caralho, como as pessoas são burras. O que o senhor tem a dizer para contrariar isso? Nada, quero que ela se dane. As pessoas estão muito preocupadas sobre trabalhar uma verdade. Primeira coisa, aonde no mundo nasceu a medicina? Aonde no mundo nasceu a ciência? Você, Renan, foi estudar isso? Não. A medicina saiu aonde? No Oriente. Os egípcios tinham sua medicina, os romanos tinham sua medicina, os persas tinham sua medicina, os babilônios tinham sua prática medicinal, os gregos, tá, tinham sua parte medicinal. Então nós estamos trabalhando com o berço da ciência no Oriente. As pessoas nascem hoje e acham que tudo que a gente tem hoje sempre existiu. Então a internet sempre existiu, iPhone sempre existiu, tablet sempre existiu. As crianças nascem botando o dedo na televisão girando já. Ou seja, as pessoas acham que a ciência é brasileira. A ciência não é brasileira. A ciência veio do Oriente, no mesmo lugar que nasceu aonde? A religião. As pessoas, por exemplo, faziam uso de ervas para poder tratar as pessoas. Isso é pseudociência ou é uma ciência? Utilizar-se de ervas. Muitas pessoas foram curadas por ervas. Os índios brasileiros utilizam ervas, eles não utilizam remédios. Eles fazem ervas, eles fazem extratos de ervas, fazem infusões de ervas para tratar suas enfermidades e enfermidades de outro. Tanto que existe hoje um respeito tão grande por esses ensinamentos que a própria fitoterapia ou derivados são utilizados desses remédios. Ou seja, a gente tira a planta in natura, faz um derivado vegetal, nós fazemos toda a parte de uma composição e criamos um medicamento à base disso. Ácido acetilsalicínico nasceu quando, Renan? O primeiro a desenvolver o ácido acetilsalicínico foi Paracelso, um alquimista, no qual pegou, foi uma planta e dessa planta extraiu o ácido acetilsalicínico. E depois, um pesquisador da Bayer foi e conseguiu aprimorar essa fórmula, e isso foi, acho que em 1900, ou até antes de 1900, para originar o medicamento. O que é ciência e o que é pseudociência? Quem predetermina são os ignorantes, são burros. Por quê? Porque se aquilo realmente funciona e está tratando e está curando as pessoas, quem vai colocar um nome, o que é ciência ou o que é uma pseudociência? Aos olhos daquele que temem a religião como uma fonte de recursos capaz de tratar as enfermidades, eles julgam como uma pseudociência. Agora,
Se, por exemplo, hoje o Ministério da Saúde, dentro das práticas integrativas complementares, mediante o registro desde 2006 para a utilização de acupuntura, auriculoacupuntura, mochubastão, tuiná, massagem, depois em 2009, depois outras portarias adicionaram reiki, adicionaram seja projeção de bioenergia, outras práticas. Quem é a cientista que vai julgar o que o Ministério da Saúde está colocando à disposição do público como fonte de primary care, de atendimento primário à saúde? Se o Ministério da Saúde deu aval dizendo que sim, podemos ter práticas integrativas complementares dentro do SUS para poder ajudar e atender a população brasileira, principalmente em atendimentos primários para diabéticos, para baixar a hipertensão, para ajudar a redução de peso, para poder reeducar as pessoas em termos de práticas saudáveis, alimentação saudável. Isso reduz com que as pessoas vão aos hospitais, sempre como a gente viu desde a época do INAMPS e NPS, onde as pessoas iam para os hospitais, lotando os hospitais no seu extremo das enfermidades e morrendo lá dentro, porque elas não tinham um atendimento primário à saúde. Então, o que a ciência ou esses pseudocientistas, porque de novo, uma doutora cientista deveria entender e fazer a devida pesquisa de campo e ver que sim, existem relatórios acadêmicos, até mesmo fora do Brasil, que têm realmente validade internacional, demonstrando que essas técnicas têm hoje aplicabilidade em hospitais. Tanto que, Renan, para sua ignorância, porque você salienta de uma maneira agressiva sua pergunta e eu saliento a minha resposta agressiva a você, a Universidade Federal da Bahia introduziu práticas de bioenergia obrigatória para a área de medicina, atendimento à psicologia, atendimento a serviços sociais. Mas isso você não sabe. A Universidade do Mato Grosso também introduziu práticas de bioenergia, principalmente de chakras. A Universidade de Taubaté obrigatoriamente tem que ter 30 a 40 horas sobre matérias de projeção de energia, habilidades de desenvolver técnicas relacionadas à bioenergia. Agora eu te pergunto, você acha que médicos estão preocupados com isso? Não. Sabe por quê? A maior preocupação é ver pessoas saindo do hospital curada, ou ver pessoas recebendo o atendimento primário à saúde e dando a oportunidade para aqueles que realmente no seu estado mais doentio precisam ir ao hospital para realizar os seus tratamentos. Então assim, se eu vejo uma pessoa que se diz doutora criticando a religião, desculpa, eu levanto e vou embora. Porque nota-se que nem respeito pelo próximo ela tem, já que o próximo, dentro do Ministério da Saúde, é colocado como uma das práticas dentro de um leque enorme de possibilidades para poder ajudar pessoas enfermas. Então, assim, falta um pouquinho. Acho que na Universidade de Medicina eles dão aula de aonde surgiu a medicina no mundo, sabe? O pai da medicina, o grego, que foi Hipócrates, ele falava exatamente isso. Ele acreditava que, além, obviamente, dos tratamentos dentro de plantas, ervas, o alimento também era um procedimento de cura. Então, assim, Renan, o que eu falo pra você é, antes de apontar dedos, tenha o discernimento você. E não peça discernimento pra mim não, cara. Vai estudar, vai aprender. Compre um livro chamado A Origem da Medicina no Mundo e você vai entender da onde veio a medicina. Os árabes foram assim, os precursores de muitas coisas legais da medicina. Quando chega aqui, aí é uma outra história. Da mesma maneira, quando a religião chega aqui, caga-se tudo. Porque não só o brasileiro, mas as Américas, América do Norte, América Central e tudo mais, deturpam muitas coisas. Deturpam, sabe? O brasileiro também ele faz isso. Fez isso até com o espiritismo. O espiritismo francês é diferente do espiritismo no Brasil. Por quê? Não deveria ser o único? Um só? Não é. Então as pessoas têm que ir atrás de respostas, mas não, me perguntam. Então assim, eu não sou contra a ciência, mas acho que a ciência deveria respeitar a sua origem. Esse é um fato. Cranberries. Tomando um cranberrinho.
Dizem que é diurético, mas também é ótimo para matar bactérias do seu organismo, principalmente no seu canal urinário, bexiga, rins, não é mesmo? Então, Renan, é sério, vamos ter um pezinho no chão e vamos começar a procurar relatórios acadêmicos, tá? As técnicas que eu trabalho, por exemplo, tem 4 ou 5 hospitais no mundo que utilizam essas técnicas, com mais de 2.000 médicos aplicando isso a seus pacientes. Existem depoimentos de médicos no mundo todo, principalmente hindus, tá? Indianos, que utilizam diversas outras técnicas em hospitais. Na China, você tem um hospital só de acupuntura. E aí, você não vai chegar a tomar um remédio, você vai tomar uma agulhada. E o cara vai tratar você mediante a crença dele, mediante a crença daquela região. Eles utilizam isso. Na Tailândia, por exemplo, existem benzedeiras. E as benzedeiras no Brasil fizeram tanto sucesso que no Ceará foram criadas as farmácias vivas. Como assim farmácias vivas? Pois é, o estado do Ceará, por mais que as pessoas metam pau no Ciro Gomes e tudo mais, eles criaram uma coisa muito interessante. Existem 3 tipos de farmácias vivas, que são farmácias que atendem a população da região por uso ou com uso de plantas medicinais. A farmácia viva que usa plantas em natura, a segunda que usa droga vegetal e a terceira que usa extratos e derivados vegetais. E tudo isso é manipulado, ou seja, você pode usar como um medicamento fitoterápico, você pode usar como um produto tradicional fitoterápico, dentro do princípio do extratos das plantas, pomadas, géis, cremes. Você pode utilizar, aí entra o negócio, né, de como eles são manuseados e por quê, qual é o produto que está lá dentro, que faz com que as pessoas possam ter ali um reflexo muito interessante das plantas, os alcaloides, flavonoides, mucilagens, taninos, antraquinonas, cumarinas e outros fatores que são considerados como princípios ativos dentro das plantas. O mesmo princípio ativo que o Paracelso, em mais ou menos 1500, 1600, encontrou. Cáscara da... como é que era? Ah, veio o nome, agora esqueci. Ele utilizou cáscara da... salgueiro branco, foi isso? Vou relembrar, vou ligar pro Paracelso. Paracelso, me conta como é que foi. Tá bom? Então eu fico chateado porque em 2021 as pessoas ainda querem briga de foice entre a ciência e a religião. Ainda acham, sabe, um moleque, sei lá quantos anos tem, deve ter 15 anos, 14 anos, sei lá, acha que pode vir e trazer essa tretinha. Vamos tretar, religião versus a ciência. Ah, não, um tem que estar abaixo do outro. O escambau. Novamente, no Oriente, a ciência e a religião andam de mãos dadas. Aqui, pelo visto, os fanboys é que tretam, porque médico que é bom não fica arrumando encrenquinha, não. Médico vai atrás de solução. Eu, por exemplo, tenho o tio da Dani, ele é médico, trabalhou num dos maiores hospitais de São Paulo, ele é acupunturista e manja muito de plantas. E aí? Só idiotas brigam. Os inteligentes vão atrás de um mundo melhor. Bruno Silva. Olá, boa tarde. Ultimamente estou acompanhando bastante os vídeos de limpeza de casas. Gostaria de saber se o sino tibetano, quando é tocado para chamar as entidades na iniciação de limpezas, nos vídeos, se pode correr o risco de chamar também nas proximidades de quem está assistindo pelo som transmitido pelo som do computador, televisão, smartphone. Gostaria também de aproveitar para parabenizar por esse trabalho muito bonito e com muita seriedade e respeito de vocês, Bruno Silva. Aí a moto passando de fundo, a janela de ruído venha logo. Brunão, quando eu toco o sino, tá? A tencha, tá? Porque você tem um sino tibetano e você tem a tencha. A tencha é utilizada muito em cerimônias para as práticas de pessoas falecidas. Tanto que quando você for, por exemplo, a um processo, uma cerimônia, com a qual eu fui, né? Num templo zen budista, na verdade, Chan, foi chinês, um templo chinês budista. Na cerimônia eles estavam utilizando a tencha.
E foi uma cerimônia muito bonita. Eu consegui assistir uma parte, porque ela é fechada, restrita somente para a família ou para os praticantes do templo. Mas eu consegui dar umas espiadinhas ali. E aí você também tem o sino, que é diferente. O sino grandão, tem uma cúpula tal. É outra história, outras práticas. A tincha, ela não trabalha sozinha. E ela precisa ter a intenção de quem a utiliza para que realmente aquilo aconteça. Então, um clarividente hábil, uma pessoa que tem realmente ali as habilidades e desenvolvidas dentro do budismo tibetano ou mesmo dentro do hinduísmo, ao tocar aquela tencha, ele cria as intenções, cria suas formas de pensamento e, como eu já falei, ele cria como se fosse uma isca que cai no oceano e diversos tubarões chegam. Na sua casa vai acontecer algo? Claro que não, porque se acontecesse, eu não faria isso, não colocaria o sino, não deixaria ele tocar. Então a gente tem que ter bom senso, ok? De novo, a mesma coisa que eu falo pro Renan, tenha bom senso, porque eu não colocaria ninguém em risco, não prejudicaria a casa de ninguém ou a saúde das pessoas. Não tem lógica. Se fosse para acontecer isso, eu cortaria a parte do vídeo, não deixaria acontecer, ninguém escutar nada, ok? Vamos a uma pergunta gigantesca. Carol, com K. Oi, Rodrigo. Boa noite. Nome é Carol, com K. Eu tenho algumas dúvidas que irei listar neste e-mail. Se fosse possível você responder a alguma delas no seu canal, ficaria muito grata. Estou aprendendo muito em seu canal e é possível que você tenha respondido a algumas dessas questões em algum vídeo anterior que ainda não vi. Comecei a ver o canal recentemente. Vou dar uma breve contextualização antes das dúvidas. Tá com D no final. Para você entender de onde elas surgiram. Então vamos lá. Ai que tudo, Rorô. Eu já tinha uma dúvida a respeito e ontem vendo o seu vídeo 17 da playlist sobre sua vida, reacendeu na minha mente. Embora eu não tenha uma espiritualidade evoluída, eu me sinto um pouco frágil sempre que aprendo algo novo sobre espiritualidade, acabo ficando com receio de adquirir novos conhecimentos por medo de ataques. Mas quem é que vai te atacar? Já passei por algumas situações estranhas quando começava a me interessar por algum assunto de espiritualité, coincidindo até com uma crise séria de depressão e pânico que quase me levou ao suicídio. Durou uns meses. Porra, uns meses. Dito isso, quando entramos em contato com conhecimento sobre o mundo espiritual, isso pode atrair energia negativa, entidades, espíritos que podem tentar nos atacar ou influenciar negativamente. Vi que há um vídeo seu sobre filmes de terror, mas imagino que o contexto seja diferente, a resposta também, já que o filme é feito com a intenção de entreter, não de educar. Os filmes de terror, eles são criados com a intenção de assustar, não é propaganda enganosa, a não ser que você vá assistir, sei lá, Todo Mundo em Pânico, aí legal, você vai dar risada, mas mesmo assim, Todo Mundo em Pânico deve ter um pouco lá de besterol de susto também, mas faz parte, né? O que as pessoas têm que entender é que todos os filmes de Hollywood que trazem um contexto de susto, eles foram criados também conforme os pensamentos de um diretor que focou ali o estado da arte para poder atrair formas de pensamento que vão lhe dar susto e vão lhe dar medo. O Grito, O Chamado, são filmes que naquela época, quem assistiu no cinema se assusta, porque as imagens eram fortes, sabe? Não tem como, o grito, quando aquele lençol vai levantando e a cabeça da mulher vai se aproximando, porra, você duvida, as pessoas dormiram sem lençol pelo menos um mês, te garanto. Agora, o que traz o medo, na verdade, é a ignorância. Ignorância por quê? Ignorância não é burrice, ok? A gente tem que separar. Ignorância é falta de conhecimento. Por quê? Porque quando você pega um livro novo que te abre um horizonte diferente, a gente não vai ter medo, a gente vai ficar vislumbrado com o conhecimento legal que está vindo e que desmistifica tudo aquilo que outros falaram para você. As pessoas hoje têm o costume de fazer fake news e propagar idiotices, principalmente em crendices populares. A gente tem que acabar com as crendices populares porque elas não têm fundamento, elas são baseadas em achismos. E tem muitas doutrinas por aí que são fundamentadas 100% em achismos.
E isso não é legal. Porque quando comprova, pelo menos eu sempre falo, né? Até a espiritualidade tem um lado racional. Esse lado racional da espiritualidade a gente pode comprovar. Até onde eu posso comprovar que realmente existem energias dentro de um lugar. Então você pode utilizar-se de pessoas para poder validar essas informações, as impressões de outras pessoas que validam também, ou mesmo equipamentos como um gravador desse tipo que é legal você ter para poder ah, fazer a comprovação se certos sons eles são realmente gerados 100% pela matéria ou existem vibrações que dentro de um ambiente fechado, essas vibrações elas podem ser consideradas como algo real ou não. Então, quando você começa a desmistificar isso, você vai ver que a espiritualidade ela é muito mais simples do que você imagina. De novo, as pessoas elas criam achismos e que dificultam o acesso à informação. Quando você pega um livro que poucas pessoas têm, mas que você pega um conhecimento, você começa a aprender coisas que os outros não sabem e você adquire conhecimento suficiente para anular o seu medo. E aí você passa a ver filmes de terror de uma maneira mais divertida, porque você sabe que aquilo não existe. Mas aquele cara que vive de crendice popular acha que aquilo que está acontecendo em Hollywood é real. E ele afirma que aquilo é real. Baseado em quê? Porque o diretor fez. O que eu tenho de comentários, de críticas, quando eu meti o pau em muitos filmes, e até mesmo de Lorraine Warren, sabe, assim, não, porque o diretor fez. Foda-se. Significa que o quê? Que ele quer ganhar dinheiro, baseado em fatos reais. Cara, baseado em fatos reais, o diretor tinha que relevar um processo para arrebentar o rabo dele. Por quê? Quando aconteceu, por exemplo, Conjuração do Mal 3, o último Conjuração do Mal aí, sei lá que versão deve estar na versão Herbert Richards já. Quando saiu a Conjuração do Mal, a família que foi utilizada na história de Lorraine Warren processou a Lorraine Warren. Por quê? Porque não tinha nada baseado em fatos reais. Ela mentiu o filme inteiro. Ela criou um contexto mentiroso e o diretor pegou aquilo e potencializou a mentira. O cara falou, a única coisa que é baseada em fatos reais era o colchão de água. Mais nada. Então a gente acredita que aquilo é baseado em fatos reais porque um diretor disse. Por quê? Porque ele vai vender a porcaria do filme. Ele vai vender, por quê? Porque quando eu falo aqui, ó, é real o negócio. Todo mundo vai querer ver. Eu não vou colocar baseado numa puta mentira. Ninguém vai assistir o filme. Imagina que louco. Aí você tá lá pra começar a ver o filme e tá lá, baseado numa puta mentira. Você fala, pô, então eu não quero ver. Mentira já basta as coisas que eu escuto. Seria legal colocar isso num filme, baseado numa puta mentira. Ah, dado o conhecimento que você já adquiriu na sua jornada nas estrelas, o que você acha sobre cartomancia e tarô? Recentemente comecei a me interessar muito, mas fico bem receosa, pois não entendo de onde as pessoas obtêm as respostas das cartas, se é algum espírito ou entidade. Digo isso pois vi que qualquer pessoa pode aprender tarote, sem ser necessário ter um dom para isso. Existem vários fatores que incidem sobre não só a questão do tarô, cartomancia, mas os princípios de oráculo, ok? Desde que o mundo é mundo, a gente sempre quis se comunicar com algo do mundo espiritual, principalmente com uma divindade, um deus ou um ser superior. A gente sempre está procurando, né? O gerente! Oh, cadê o gerente disso daqui? Quero falar com o gerente! Né? Quer dizer, deve ter um superior aí olhando para cima. Mas, vamos lá. Todos esses princípios de técnicas de adivinhação foram estudados ao longo de muito tempo, desde um conceito ligado à psicologia, desde um processo de autoanálise, ou mesmo no princípio de combinação das cartas, como elas são criadas. Existem diversos mecanismos de leitura de cartas, seja o Marselha, como o tarô, né? O baralho cigano, mas a gente tem o tarô mitológico, o tarô cabalístico, o tarô das bruxas, The Witches, né? Que é um dos mais tradicionais. O de Marselha foi um dos primeiros que eu vi. Nossa, existia milhões e milhões e milhões de tarôs que foram criados. O do Osho é maravilhoso, tá? Mas tem que tomar muito cuidado porque, de novo, ele é muito psicológico.
Então ele trabalha muitas ferramentas do eu ali. Então tem que ler o Osho, tem que entender o porquê da criação daquelas cartas. Então você cria um sistema de leitura que torna muito fácil a parte de entender a psicologia do próximo e o que o próximo está passando. Eu sempre falo que tirar cartas qualquer idiota faz. E tem até na internet idiotas que fazem isso. O cara simplesmente embaralha, plau, 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 plau. Ele acha que é o croupier do mundo espiritual. Aí vira lá e dá qualquer resposta idiota. Tá? Eu já vi isso. O que realmente a pessoa tem que entender é que existe uma pequena possibilidade de vinda de uma pequena população que consegue sim utilizar-se de uma ferramenta muito interessante, que é uma figura do mundo espiritual, de acordo com a sua crença, que possa ser um elemento facilitador. Na África, por exemplo, quando você vai jogar o Ifá, o Queen pela Ifá, que são jogos de oráculo, mas também eles são métodos de adivinhação, você tem uma figura de uma representação de Ifá, que seria um deus dentro da mitologia africana. Ifá, ele vem e sopra no ouvido daquele que está retirando os búzios e ele vai te contar uma história. Essa história está relacionada aos odus. Se for o jogo de búzios, são 16 odus. Se for o Queen pela Ifá, são 200, eu não lembro mais o número, 290, sei lá, e outra 4099. Mas são histórias que são contadas e que batem com a sua vida. Agora, a psicologia vai chegar para você ou para a pessoa que está tirando as cartas e vai falar. Isso é uma forma de trabalhar o eu, a psicologia dentro daquele sistema de leitura. Até porque os mecanismos que foram criados tornam-se muito mais fácil entender os problemas de uma pessoa e até mesmo porque os problemas eles podem ser muito iguais, tá? Então tem que tomar muito cuidado, não é qualquer um que tem uma mão boa para poder ler e tirar cartas nesse sentido. Precisa realmente ter uma conexão com algo maior, ou seja, essa pessoa precisa entender, além dos mecanismos de como funciona o tarô, o respeito pela forma de um oráculo e a tradição que ela segue dentro daquela crença, ok? De novo, na África isso é muito forte, os sistemas de oráculo lá eles são muito respeitados e é uma tradição. E isso não pode se deixar perder, senão claramente nunca mais as pessoas utilizam essas formas de leitura, tá? Eu não acho ruim, só acho que você tem que encontrar uma pessoa certa para aprender e fazer as devidas consultas. Caso contrário, cara, tem muita gente picareta, tem muita gente que ganha dinheiro lendo oráculo, sabe? E os valores são, sei lá, são elevados para jogos desse tipo. E se você tá com uma pessoa que não tem uma espiritualidade real, baseada numa crença real, você vai se dar mal. Virou até, parece dizer, do pica-pau, né? Voodoo é para jacu. Só última pergunta. Recentemente me deparei com vídeos sobre meditação no YouTube e alguns me chamaram a atenção. Havia meditações para liberação de contratos espirituais. Contratos? Você assinou alguma coisa? As pessoas assinam alguma coisa? Corte de cordas energéticas. E coisas do tipo. Pela explicação, as cordas de ligação que temos com as pessoas que entram em nossa vida se ligam por pontos de chakras e você pode retirá-las puxando ou cortando. Ok. E tem crenças que acreditam nisso e novamente as pessoas prostituem os devidos ensinamentos. A gente vive num mundo de putos. E as energias ruins com esta pessoa enfraquecerão. Não é bem assim. Pois ela não será mais alimentada por cordas que foram removidas. Achei interessante, pois após realizar, mesmo sem acreditar que iria funcionar, senti uma dor intensa, olha, tá vendo? Por 2 dias no estômago. E só passou quando meditei novamente. Pois bem, dito tudo isso, qual a sua visão como alguém que tem conhecimento de espiritismo e budismo sobre essas ligações energéticas nos pontos de chakras? A minha visão é, não seja idiota, não faça meditação pelo YouTube. É simples. E eu vou explicar. O que o budismo fala sobre os pontos de chakras não interessa. O que interessa é, não faça cagada.
De novo, você não sabe quem é esse instrutor que está lhe dando esta meditação. Você não tem a devida instrução para fazê-la. Você não tem um corpo de energia preparado para poder fazer esse processo. Você não tem a menor noção do que são pontos de energia, do que é bioenergia, do que são essas cordas ou os ditos contratos. Se você não sabe nada disso, por que você vai fazer? Eu sempre falei, na internet nós temos muita prostituição de ensinamentos. O cara, ele vai, isso eu já vi. O cara faz um pequeno curso com um lama ou com um religioso, ele acha que ele sai de lá sabendo tudo, ele pega e joga na internet o que o lama falou. E aí o que ele faz? Ele vende esse curso. Aí ele vai lá nas plataformas de e-commerce, ele vai nas plataformas de e-learning e tudo mais, e ele vende o curso. Eu denunciei uma galera que estava prostituindo ensinamentos. Eles não tinham autorização para ensinar aquilo, porque causava exatamente o que você teve: doença, síndrome, problemas. E o cara tá cagando porque ele não tem capacidade para ajudar as pessoas que passam por isso. Aí ele vai prostituir, ele joga na internet e dane-se, ele tá ganhando o dinheirinho dele. É absurdo o que esse indivíduo faz e que outras pessoas fazem. Não seja ignorante, não seja burra. Não faça práticas de meditação. Isso é uma apropriação cultural, isso é um desrespeito a crenças, isso é um desrespeito às práticas. Primeira coisa, existe meditação no catolicismo? Não, a igreja não propaga, vamos meditar. Não está na Bíblia meditação, não está na Bíblia práticas de respiração, não está lá os apóstolos fazendo pranayamas no meio do deserto, ou asanas ali para poder entender o que está acontecendo dentro das perseguições dos romanos. Não está rolando. Então não faça. No judaísmo também é muito delicado. No judaísmo eles têm uma coisa que é a cabala, que são as práticas da árvore da vida, com as esferas, e aí eles têm práticas específicas para aquilo. Você não pode comprar um livro de cabala e sair fazendo as meditações cabalísticas sem antes ter acesso à informação junto a um instrutor, junto a um rabino, junto a um radicíssimo. A mesma coisa, você não pode pegar uma prática do budismo ou do hinduísmo e ir lá e comercializar, prostituir ou realmente não receber a devida instrução de um lama para saber como você deve proceder para evitar problemas. Isso é uma apropriação cultural, ok? Você não pode utilizar-se de outras crenças e fazendo um yakisoba dentro da sua casa, e aí você vai ter todas as suas enfermidades. Aí você vai no box desse carinha que fez lá meditação pela não sei o que, contratos espirituais, você escreve, passei mal, me ajuda. O cara cagou pra você. O cara cagou, entendeu? Não façam isso, não façam meditações que não têm a devida instrução ou que não estão ligadas às suas crenças. Isso é importante. Não façam se não está ligado à sua crença. Se você não acredita, não faça. Se você não é praticante do hinduísmo, não faça. Se você não é praticante do budismo, não faça. É simples. E aí o que acontece? Vem essas idiotices, contratos espirituais. Não existe contrato espiritual, não existe pacto espiritual, não existe pacto com o demônio, porque o demônio não existe. A gente já trouxe literatura explicando como surgiu toda a história do demônio no mundo. Então, por favor, de novo, existe a razão sobre a espiritualidade, o bom senso que impera. Caso contrário, nós vamos estar em Nárnia. Caso contrário, nós de novo estaremos em Rohan, ali, e saindo, enfrentando lá os Nargul da vida, sei lá, o olho de Sauron. Isso não existe, ok? Então vocês têm que entender, tudo tem um princípio, uma crença, uma religião atrelada. Se você quer saber sobre essas práticas, você vai até aquele que realmente representa aquela religião. Você quer saber sobre as meditações budistas? Você vê uma meditação budista na internet. Você não vai fazer essa meditação. Você vai observar aquilo, vai entender o que é aquilo, vai anotar o que está sendo dito e vai atrás de um lama.
um líder espiritual relacionado ao budismo. E aí ele vai te dar as devidas instruções falando aquilo está certo ou aquilo está errado. E aí você vai fazer mediante aquele lama que você foi atrás e instruir. É simples. É difícil ter que ensinar as pessoas a andar. Não façam coisas que estão relacionadas na internet sem ter a devida instrução. É sério, é sério. Existem práticas que não deveriam estar vinculadas na internet. Existem realmente muitas essas práticas de meditação. Faça com a frequência de 440 Hz, com o dedo enfiado no butico, que você vai ter a melhor desenvoltura na sua mente. Agora faça com a frequência tal, com o dedo no nariz. Sabe, assim, de novo. E quando você vai ver, tem 1 milhão de visualizações, 10 milhões de visualizações do tipo de vídeo. E assim, as pessoas não sabem de onde veio essa informação. É simplesmente vomitada no YouTube pro cara ganhar dinheiro. A gente fala para as pessoas, não sejam ignorantes, vão atrás da devida resposta, do devido aprendizado, da fonte de ensinamento, sabe? E aí você tira esse cara da jogada que está ensinando essas coisas estúpidas de contratos espirituais e você vai direto à fonte de ensinamento e o cara provavelmente vai falar, o cara que está passando isso é um idiota. Se você chegar, prática de meditação para o contrato espiritual. Meditação. Quais são as religiões que praticam meditação? Hinduísmo e o budismo. São as duas hoje conhecidas no mundo que tem meditação. Beleza. Você vai chegar lá dentro de um templo budista e vai perguntar, existem contratos espirituais? Um lama vai rir da sua cara, vai falar, não existe. Não existe uma meditação relacionada a contratos espirituais, cara. Não tem. É loucura. Entendeu? É loucura. De novo, quem acredita em contratos espirituais é gente que lida com magia. Meditação que está atrelado ao budismo, ao hinduísmo, não existe contratos espirituais. O lama, quando fala sobre espíritos, ele já olha dizendo, vamos com calma. O conceito de espírito é complicado, não é tão simples assim dentro da tradição budista. E é verdade. Ok? Nós temos certas consciências que são alimentadas, que nós realmente podemos auxiliar, mas o espiritismo, um nome, uma palavra dada ao que a gente tem hoje, a doutrina espírita, porque eles têm outros nomes dentro do budismo. Tá? Então assim, temos que tomar muito cuidado. Eu sempre falo para as pessoas, poxa, vão atrás do caminho mais assertivo, porque vocês encurtam os problemas que vão vir a acontecer na sua vida. Vocês encurtam os achismos, a ignorância, a idiotice, os golpes que eventualmente vocês vão cair. E não é só golpe financeiro, é um golpe no sentido de, tem muita gente que quer fiéis, tem muita gente que quer escravos, tem muita gente que quer discípulos, tem muita gente que quer volume de pessoas, é o famoso gado. Entendeu? A gente vê isso nas igrejas, a gente vê isso junto aos pastores e a gente vê também a massa movimentada por espiritualistas, entre aspas, no YouTube. Nós sempre falamos aqui no Spook Houses, vão atrás da devida instrução junto aos seus representantes das religiões. Quer aprender sobre o judaísmo? Cara, não acessa o YouTube. Vai direto a uma sinagoga. Vai a uma sinagoga, bate na porta ali perto da sua casa, deve ter uma sinagoga, e fala, gostaria de entender o que é o judaísmo. Eles dão aula lá dentro. Entende? Eles dão aula para uma comunidade. Você vai ter acesso às aulas diretamente com o rabino. Olha que coisa legal, cara. Você vai ver a coisa funcionar lá dentro. Entendeu? Idem ao templo budista. Pô, não tem uma coisa mais legal que você entrar no templo budista, sabe? Botar a tchuba, botar a roupa lá, sentar e fazer a prática junto com toda aquela comunidade, junto com a sanga. É a coisa mais legal do mundo. Sabe? Tem práticas que tem lá o sino, tem o tambor, sabe? E você entra naquele clima, você fala, mano, que coisa legal, sabe? Todo mundo junto, fazendo as meditações, as práticas. É isso que é legal. O Damaru. Tá, 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 tá. Sabe? Então, gente, é sério. Vamos ter bom senso, né? Sei que é complicado, mas é que aí vocês saem das idiotices, dos riscos, para ir diretamente para uma pessoa que manja das coisas. E foi o que eu fiz na minha vida. Não me baseei na internet, até porque na minha época a internet estava começando. Então eu fui atrás de líderes espirituais que me ajudaram muito.
E líderes espirituais não são líderes do além, porque o além também não educa, sabe? Ninguém vai te ensinar, não vai baixar uma figura aqui e falar: olá, vamos para a aula, meu caro amigo. Também não, cara. Sabe? São pessoas líderes de religiões, representantes de certas crenças. Isso que é legal, tá bom? Então é isso. Por aí, esse foi longe, hein? Mas pelo menos eu espero que vocês tenham entendido o recado, tá bom? Então agradeço de coração, muito obrigado. Obrigado a todos por assistirem o canal Spook Houses. Como recadinhos finais. Bom, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Complementamos os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão se informar sobre tudo aquilo que nós prestamos de serviço, bem como os devidos valores cobrados, tendo devido a que eu sou um terapeuta alternativo licenciado. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o sistema Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal doando R$8, o que nos ajuda em muito. Ou o sistema PayPal, que encontra-se aqui abaixo o link, é só copiar, jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você puder e quiser, que nos ajuda e muito também. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.